Oi, aqui é o Luiz e deixa eu te perguntar uma coisa. Quantos caras você vai continuar deixando de sair por causa da sua timidez? Quantos relacionamentos seus vão acabar porque você não sabe como deixar ele interessante e aí ele acaba esfriando e morrendo? Quantos caras vão ficar brincando com os seus sentimentos, não querendo nada sério com você? Ou pior, quantos caras você vai continuar deixando de sair porque você falou alguma besteira e acabou estragando tudo? Fica comigo que eu vou te mostrar nessa apresentação curta a mensagem que você deve enviar para captar completamente a atenção daquele cara que te ignora e fazer ele te responder na hora. E ainda vou te mostrar na prática como manter a chama do relacionamento acesa, como fazer uma inocente abertura para uma futura conversa sexual e, além disso, como transmitir a ideia de que você é um cara único, desejado por muitos boys. Eu não tenho dúvida que você já passou por aquela situação ou está passando nesse momento de estar afim de um boy e ele é um gelo com você. Nem faz questão de responder suas mensagens. E aí você tenta se conformar acreditando que ele está te ignorando simplesmente porque não sentiu atração por você. Mas é aí que você se engana. Não é a sua beleza ou seu dinheiro que vão definir se ele vai gostar de você ou não, mas sim a sua conversa. Você acha realmente que ele não fala com outros caras mais feios e menos interessantes que você? A verdade é que ele te ignora porque você envia mensagens comuns, chatas e entediantes, como tantos outros caras que falam com ele. Não acredita? Então dá uma olhada e vê se você costuma mandar esses tipos de mensagens. Oi, tudo bom? Como foi seu dia? O que você fez hoje? O que você conta de novo? Esse tipo de mensagem não capta a atenção dele e, principalmente, não gera qualquer emoção. E gerar emoção através das mensagens é um dos segredos da conquista. Ele não vai te achar interessante ou diferente mandando mensagens como essa. Esse tipo de mensagem apenas te coloca no grupo dos caras comuns, que provavelmente serão ignorados e nunca sairão com ele. Agora pega seu celular e envia essa mensagem que eu vou te falar para esse mesmo cara que está te ignorando, ou algum cara que você quer que te responda. Pronto, lá vai. Estava olhando suas fotos e percebi uma coisa diferente em você. Pode mandar. E se prepara, porque ele não vai largar do seu pé até que você diga o que você notou na foto. Agora, você é a única pessoa do mundo que importa para ele. Ele não vai querer nem saber dos outros caras. E por que essa mensagem que eu te falei é tão poderosa? Simples. A coisa mais importante para qualquer pessoa é ela mesma. E quando você junta isso com curiosidade, você cria uma mensagem magnética extremamente poderosa. Que pessoa não vai querer saber algo que alguém notou sobre uma foto dela? Agora você inverteu o jogo e pode deixar ele esperando, morrendo de curiosidade por quanto tempo você quiser. E quando você resolver parar de torturar ele, você pode responder. A resposta pode ser de diferentes formas, mas é importante que você mostre que ele é único, que você viu algo diferente nele, algo que você não costuma ver em outras pessoas. A verdade é que todas as pessoas lá no fundo se acham diferentes e únicas. Ao falar isso, você está mostrando que percebe nele essa pessoa única. Um exemplo seria, você manda uma foto dele, se você tiver no WhatsApp, por exemplo, e fala em seguida. Não sei explicar o porquê, mas você transmite uma energia tão boa nessa foto. Ao falar isso, ele automaticamente já vai olhar para você de uma outra forma, eu te garanto. Além de ser um elogio único, que provavelmente ele não recebeu de nenhum outro cara, ao falar energia, você fortalece uma ligação entre vocês. É como se vocês estivessem mais sintonizados. Além disso, e talvez isso seja o mais importante, ao falar de algo subjetivo como energia, você mostra que não está falando com ele somente porque sentiu uma atração física, como provavelmente a maioria dos caras que estão falando com ele. Você percebe como a sua interação apenas com essa mensagem já se torna muito mais profunda e interessante? E se você não se sentir à vontade fazendo essa abordagem, tudo bem. Existem muitos outros exemplos de mensagens captadoras de atenção que com certeza se encaixarão na sua personalidade.
A partir desse vídeo, eu quero que você entenda que cada mensagem que você manda deve ter uma função específica. Seja captar a atenção dele, gerar afinidade, gerar conforto, gerar atração e até desejo sexual. Tudo o que você precisa fazer é 1. Definir o seu objetivo. Você quer um namorado? Você quer que ele pare de te ver apenas como amigo? Você quer manter um relacionamento e mostrar que vale a pena estar ao seu lado? Você quer um grande amor de volta? Ou você quer um relacionamento casual e sexo sem compromisso? Após definir isso, você só precisa 2. Copiar e colar algumas mensagens. E pronto! Prepare-se para finalmente ser feliz na sua vida amorosa. Duvida? Vamos então parar de teoria, que eu quero te mostrar na prática tudo o que você pode fazer e como isso funciona de verdade. Aqui eu tenho alguns exemplos de boys que eu conversei usando essa mesma técnica para captar a atenção que eu acabei de te ensinar. Esses 3 caras estavam me ignorando completamente. Eu tentava interagir com eles, tentava desenvolver alguma conversa e não conseguia nada. E aí foi só eu mandar essa mensagem mágica e pronto. Eu já era a prioridade da vida deles e já me responderam na hora. Os mesmos caras que nem sabiam que eu existia algumas horas atrás. Acho que nesse momento você já começou a perceber a magia que ocorre quando você envia as mensagens certas, né? Bom, agora que a gente captou a atenção dele, eu quero te mostrar uma técnica que eu uso para manter o relacionamento. Muita gente tem esse problema, até consegue conversar com o boy, consegue sair com ele, mas à medida que o tempo vai passando, vai esfriando a relação, e aí o cara começa a perder o interesse, e quando você vai ver, aquele velho filme passa mais uma vez na sua vida, com ele mandando aquela conversa de sempre. Eu não estou no momento de namorar, o problema sou eu, nós queremos coisas diferentes, ou pior, aquela dolorida frase, acho que estou gostando de outra pessoa, que eu realmente espero que você nunca tenha ouvido, que na verdade é só uma forma educada dele falar que perdeu o interesse em você. Mas acredite, se você utilizar o poder das mensagens corretamente, você vai manter ele atraído por você muito facilmente. Porque você vai ser diferente de todos os outros caras. Você vai ser único e as pessoas tendem a valorizar o que é raro. Por isso, ele sabe que se ele te perder, ele não vai encontrar outro cara igual. Ele que vai ficar com medo de você dar uma dessas desculpas e terminar com ele. Mas afinal, que mensagem você deve enviar para manter a chama do relacionamento acesa? Para isso, eu vou analisar aqui com você uma conversa de um dos meus alunos. E eu quero que você perceba a evolução dele. Eu pedi que ele me enviasse uma conversa bem antiga dele e uma atual. Tanto na antiga como na atual, ele conheceu um cara pela internet, saiu com ele. Ele disse que o encontro foi muito bom nas duas situações, mas eu quero que você perceba a diferença nas mensagens após o encontro, ou seja, nas mensagens de manutenção do relacionamento. Vamos lá então. Bom, eu tive que insistir bastante com ele para me passar essa conversa, porque ele olhando hoje vê como ele era ingênuo, como ele utilizava mal o poder das mensagens, e hoje ele tem bastante vergonha dessa conversa. E isso é normal. Depois que eu comecei a estudar a fundo todas as técnicas que existem por trás das mensagens, eu também senti isso. E eu tenho certeza que você vai sentir também. Eu vou te pedir para você me enviar as suas mensagens antigas e você com certeza não vai querer me passar. Porque é como tudo. Para dominar as técnicas de sedução por mensagem, você precisa entender como o método funciona. Você aplica e aí você vai evoluindo cada vez mais, sabendo exatamente o que você fez para dar certo, apenas seguindo passo a passo, não tem erro. E aí é só replicar com quantos boys você quiser, ou pelo menos quantos você conseguir sair em uma semana, né? Bom, vamos então analisar o caso desse aluno. Só fazendo um breve resumo, ele tinha saído com esse cara no dia anterior, ele disse que foi no cinema, depois foi no bar. Falou que se deram super bem, se divertiram, tinham muitas coisas em comum e estava tudo caminhando bem. Ou seja, já tudo para dar certo. Aí no dia seguinte,
ele mandou essa mensagem falando que tinha gostado da noite anterior. E aí acontece algo que muitos alunos meus reclamam sempre, que eu chamo de efeito Cinderela. Aquele cara que era super legal, simpático, divertido no dia anterior, por mensagens se transforma em um cara frio, seco, totalmente diferente. E aí, se você não utilizar as técnicas corretas, você realmente não consegue interagir com ele. E foi o que aconteceu aqui. Ele respondeu falando que foi bom. Aí o meu aluno perguntou o que você está fazendo. Ele responde falando que está assistindo o seriado. O meu aluno pergunta qual, ele responde sem dar abertura. Aí meu aluno fala que não conhece, pergunta do que se trata para tentar desenvolver a conversa. Também aproveita para falar do seriado que ele estava assistindo, o Breaking Bad. E também para tentar desenvolver a conversa, mas novamente ele se mantém na dele. E para piorar a situação, esse meu aluno ainda pergunta se ele vai fazer algo no final de semana. Bom, eu não preciso nem dizer que essa relação não deu certo e eles nem chegaram a sair de novo, né? Mas vamos analisar o que foi feito de errado aqui. Não tem problema nenhum falar que você gostou do encontro, que você gostou do cara e tudo mais. Mas eu oriento os meus alunos a evitar, pelo menos nesse começo, deixar claro para ele que você já está na dele. Porque é exatamente esse mistério dele não saber se você está gostando dele ou não que gera a atração. Se você se bota na bandeja e entrega para ele, você deixa as coisas muito fáceis e acaba perdendo um pouco essa magia do será que ele gostou do encontro? Será que ele gostou de mim mesmo? Então, na minha visão, ele podia ter evitado falar isso. Mas tudo bem, vamos continuar analisando. Aí ele responde falando que foi bom, e aí esse meu aluno começa o que eu chamo de entrevista de emprego. Já que o cara não está desenvolvendo o assunto, o meu aluno começa a fazer várias perguntas procurando um ponto que desse para desenvolver a conversa. Aí ele pergunta o que está fazendo, depois pergunta qual seriado, pergunta sobre o que se trata, pergunta se já viu Breaking Bad e ainda pergunta se vai fazer algo no final de semana. Essa sequência de perguntas acaba forçando muito a conversa. Você pode reparar, numa conversa natural não ocorre isso, de uma pessoa ficar perguntando e a outra apenas respondendo. Isso faz com que a conversa fique muito travada. E claro, o cara podia ter ajudado um pouco sendo mais aberto, mas talvez pelo fato de estar assistindo série, ele não estava no momento de conversar. E aí esse meu aluno não teve essa percepção e continuou insistindo na conversa sem sucesso. E para finalizar, mesmo com essa conversa ruim, o meu aluno pergunta se ele vai fazer algo no final de semana, sugerindo que irá convidar ele para sair. E você nunca deve fazer isso. Você não deve sugerir um encontro se a conversa está ruim, porque na mente dele, ele vai transferir a percepção dessa conversa ruim para o futuro encontro. Ele vai pensar, se a gente não está se dando bem conversando por mensagem, imagina um encontro. Bom, agora vamos ver a conversa desse mesmo aluno depois que ele descobriu que existem técnicas em um método para seduzir por mensagens de texto. Nessa outra situação, ele saiu com outro cara, ele gostou, o encontro também foi divertido, se deram bem. E agora olha a diferença que é enviar as mensagens certas para manter aceso o relacionamento. No dia seguinte que eles saíram, eu orientei ele para mandar essa mensagem. Pare de me fazer pensar em você, estou ocupado. Que é uma mensagem de manutenção do relacionamento, que funciona muito bem. Você pode até usar ela se você quiser. Repara que é uma forma criativa e engraçada de dizer que gostou do encontro. Ele não fala simplesmente, nossa, ontem foi ótimo. Não, ele deixa que o cara interprete isso a partir de uma brincadeira. E aí ele ri, entra na brincadeira e fala, se serve de consolo, você também está atrapalhando os meus pensamentos. Repara como uma simples mensagem enviada no momento certo gera uma grande diferença na conversa. E aí meu aluno aproveita para mandar outra mensagem de manutenção, só que agora também com um teor sutilmente sexual. Ao falar, pronto, estou aqui. Quais são seus outros 2 desejos? O meu aluno utiliza uma outra técnica do curso, que é o que eu chamo de jogar uma isca.
Ao falar quais são seus outros dois desejos, o meu aluno não sugere nada sexual, apenas jogou a isca e deixou que ele guiasse a conversa. E como planejado, ele pegou a isca e levou nesse sentido sexual, ao dizer, posso pedir qualquer coisa, junto com esse emotion de diabinho, sugerindo alguma ideia maliciosa. E é fundamental que você faça isso, para você não cair naquele velho erro de virar amigo dele e ficar na friend zone para sempre. E além disso, essa mensagem, embora pareça um pouco prepotente, falando estou aqui, quais são os seus outros dois desejos, é fundamental que você transmita isso. Só não confunda com arrogância, não é isso que eu quero dizer. O que eu quero dizer é, sempre que você puder, você tem que passar essa ideia de que ele que está perdendo se não ficar com você. Você não tem problema para arranjar boys, você é muito requisitado, todo mundo quer sair com você. É essa ideia que você tem que transmitir. Mas claro, utilizando as técnicas corretas e tem dezenas de formas de fazer isso. Uma dessas é a que o meu aluno utilizou, através dessa brincadeira dos desejos. E por que isso é importante? Porque ao passar essa ideia de que os boys querem sair com você e você não tem problema para conseguir um encontro, você transmite para ele, inconscientemente, que você deve ser uma pessoa muito legal de sair. Afinal, muitos outros caras querem sair com você. Ou seja, ele vai pensar, se todos esses caras querem sair com ele, deve ser porque ele realmente é divertido, ou interessante, ou bom de cama, o que seja. O importante é que ele vai se basear na opinião desses outros boys que querem sair com você e ter a conclusão de que você realmente deve valer a pena, mesmo que isso tudo ocorra de forma inconsciente na cabeça dele. É como quando você quer ir em uma boate e aí você chega lá na entrada dela e não tem uma alma, não tem ninguém. E a boate ao lado, uma fila gigantesca, cada vez chegando mais e mais gente. Você inconscientemente já considera automaticamente a boate com a fila maior sendo melhor. Afinal, por que as pessoas iriam preferir ficar na fila se tem uma boate vazia ao lado? E justamente sabendo disso, os donos da boate fazem com que fique essa fila propositalmente. Eles fazem com que a fila fique bem grande para que todo mundo veja que aquela deve ser uma boate muito requisitada, porque está todo mundo ali querendo entrar nela. E é exatamente isso que ocorre também na sedução. A gente tende a considerar mais interessante as pessoas que são mais desejadas. Isso é o que chamam de gatilho mental da prova social. É uma técnica muito efetiva que dá muito certo. Bom, vamos voltar para a conversa então. Em seguida, meu aluno dá mais corda ainda para ele e fala: seu desejo é uma ordem. E aí ele não quis continuar levando para esse lado sexual. Provavelmente porque ele não queria que o meu aluno pensasse que ele estava interessado apenas sexualmente, ou ele não sentiu a vontade nesse momento ainda para avançar mais. E tudo bem, isso é natural, não tem problema algum. O importante é que ele já pegou a isca uma vez. E deixa eu te contar um segredo, depois que ele pega na isca uma vez, é muito mais fácil ele pegar novamente. A próxima vez que você quiser levar a conversa para um sentido mais sexual, sem dúvida serão mais fáceis, porque ele já te deu uma abertura para isso. E aí a conversa estava fluindo tão bem, eles estavam tão conectados, que o cara só em algumas mensagens já se faz um convite para sair novamente, dizendo: desejo que você me convide para sair amanhã. Acho que deu para notar a evolução desse aluno e a diferença que faz utilizar as técnicas de mensagem correta, né? Só nessas 3 mensagens, o meu aluno conseguiu manter o relacionamento aceso, que para muitas pessoas já é muito difícil. Ele ainda fez uma abertura para uma futura conversa sexual e, além disso, ele transmitiu a ideia de que é um cara desejado por muitos boys. E a gente já viu a importância que é fazer isso. Para você ter ideia, ele conheceu esse cara tem quase 1 ano e hoje eles estão juntos, namorando e muito felizes. Acho que deu para perceber a evolução dele. E ele não é diferente de você. Ele não tinha habilidade de sedução, ele não pegava todos os caras na balada, ele até evitava ir porque tinha vergonha de dar em cima dos caras, como eu fazia também. Só que aí, depois que ele começou a ver que podia fazer todo o trabalho de sedução por mensagens, ele não quis saber de outra vida.
E esse é o resultado que eu tenho certeza que você vai ter também. E por que eu tenho certeza disso? Simples, porque ele não é o único aluno que me envia depoimentos agradecendo e falando como a vida dele mudou depois que descobriu a sedução por mensagens. Esses são alguns dos depoimentos que eu recebo todos os dias. Mas afinal, quem sou eu para falar isso? Bom, como eu disse, meu nome é Luiz Campos e há 7 anos atrás eu estava exatamente na mesma situação que você provavelmente se encontra agora. Sim, eu também tinha extrema dificuldade para me relacionar e os poucos relacionamentos que eu conseguia ter duravam algumas semanas e ele sempre vinha com aquela história de que não estava no momento de namorar ou que a gente queria coisas diferentes e terminava. O pior era ver aqueles amigos com relacionamentos sérios durante anos, dizendo que era só eu ter paciência, que uma hora a pessoa certa ia aparecer na minha vida. E essas conversas que os amigos falam para tentar animar a gente. E eu fui levando a minha vida tentando realmente acreditar nisso. Como eu tinha muita vergonha de dar em cima dos boys, eu só ficava torcendo pro cara certo dar em cima de mim e eu não estragar tudo. Com muito esforço, eu conheci boys que eu tinha certeza que eram os caras da minha vida, que eu passaria a minha vida inteira ao lado deles, e eu realmente me dedicava muito para que tudo desse certo. Mas sempre eu acabava sendo uma brincadeira para eles, eu era apenas um passatempo. E eu cheguei a ser traído, eu cheguei a entrar em depressão, e para ser bem sincero, eu cheguei a pensar até em acabar com a minha vida. Nessa época, eu estava até fazendo terapia com um psicólogo amigo meu e contando tudo isso pra ele, dessa minha vergonha de dar em cima do cara, da minha dificuldade de manter o relacionamento, dos boys que não queriam nada sério comigo. Muitas vezes a gente se dava bem, aí no dia seguinte mal respondiam minhas mensagens. E aí eu perguntei, será que eles me acham feio ou algo assim? Porque eu realmente não entendo. E ele me disse que, na verdade, eu não estava conseguindo demonstrar para esses boys o que eles iriam perder se não quisessem ficar comigo. Eu não conseguia demonstrar como eu era um cara único, interessante e diferente de todos os outros caras que ele já conheceu. E aí eu perguntei, tá, mas como que eu posso fazer para eles acharem isso? Me dá uma solução, pelo amor de Deus. E foi então que ele me falou, e eu lembro disso como se fosse ontem. Luiz, você está no momento da história da humanidade mais fácil de resolver isso. Normalmente, você gera no outro a sensação de que você é um cara único através da conversa certa. E antigamente, isso era muito complicado, porque os relacionamentos eram cara a cara e você não tinha tempo para pensar na melhor resposta possível ou na resposta que gerasse as impressões certas. Mas hoje, com todos os relacionamentos acontecendo pela internet, com WhatsApp e Facebook, com a facilidade de você pensar na resposta ideal, na mensagem exata que vai desencadear as emoções certas nele, você está vivendo o momento da história mais fácil de ser uma pessoa interessante e, consequentemente, o momento da história mais fácil de fazer com que qualquer boy se apaixone por você. E nesse momento parecia que eu tinha acabado de entrar em um outro universo. Eu realmente nunca tinha parado para pensar nisso. A única coisa que eu precisava fazer para me tornar uma pessoa única e finalmente fazer com que qualquer boy se apaixonasse por mim era aprender quais mensagens enviar em quais situações e pronto. E foi exatamente isso que eu me dediquei nos últimos 7 anos. Eu fiz diversos cursos, eu li infinitos livros e artigos de psicologia homoafetiva voltados especificamente para mensagens de texto, e eu passei a dominar tanto esse assunto e ajudar tantos amigos que cada vez mais as pessoas me procuravam para ajudar elas. E depois de ver que eu estava realmente transformando a vida de gays que precisariam de anos de terapia como eu precisei e anos de estudo como eu também precisei, depois de muita insistência, eu resolvi me tornar coach de relacionamento. E até no passado, eu trabalhei fazendo sessões individuais e ajudando gays com todo tipo de dificuldade de relacionamento que você possa imaginar.
Eu mostrei passo a passo o que cada um deles precisava fazer para se tornar irresistível, para deixar qualquer boy viciado na sua conversa, achando que vocês têm uma conexão única e uma química perfeita que ele nunca achou em outro cara. Afinal, nenhum outro cara faz ideia dos segredos das mensagens de texto. Essas são algumas das mensagens dos boys que eu recebo com frequência e sem dúvida você vai receber também quando começar a colocar em prática todos esses segredos. Repara como todos eles demonstram que gostam de conversar comigo, sem nem saber ao certo o porquê. Eles apenas sabem que eu sou diferente de todos os outros. Inclusive, um deles fala exatamente isso. O seu jeito de conversar vai transmitir uma química única e isso que atrai eles. Isso vicia eles em querer conversar com você o tempo todo. Bom, só que mesmo superando a minha depressão, mesmo após transformar a minha vida e mais de 200 alunos, eu ainda não estava satisfeito. Eu ficava imaginando quantos milhares de gays podiam estar na situação que eu estava, totalmente deprimido, sem ter alguém que realmente goste de você, que se importe com você. Foi então que eu resolvi criar o curso Gay Dominante, um curso totalmente online com o objetivo de ajudar o máximo de gays que eu puder, passando todos os ensinamentos e segredos que eu só passava para os meus clientes pessoalmente, para que você finalmente seja feliz nos seus relacionamentos, para que você saiba como conquistar aquele boy, como mantê-lo, como excitá-lo, como mostrar que você é alguém diferente, único e como fazer com que ele te deseje cada vez mais todos os dias. E eu não falo isso apenas baseado em anos de estudo. Tudo que eu vou te ensinar eu apliquei e os meus alunos aplicaram e comprovaram na prática. Eu vi todas as estratégias e mensagens que funcionavam e empacotei tudo isso na forma desse curso. O único curso totalmente voltado para a sedução gay. Eu te garanto, você não vai achar nada igual, não importa o quanto você procure. O que eu vou fazer é transformar você numa verdadeira máquina de sedução por mensagens de texto. Você vai fazer com que ele fique viciado em você. Se prepara, porque ele vai querer estar com você 24 horas. Chega da timidez acabando com a sua vida e você sem saber o que falar. Chega de sofrer com aqueles caras que só querem te levar para a cama e não querem mais nada sério com você. Só ficam brincando com os seus sentimentos. Chega de não ser correspondido, não importa o quanto você se esforce. Chega de ver seus relacionamentos morrerem porque ele acaba esfriando e você não sabe o que fazer para que ele volte a gostar de você como no início. Chega de não conseguir dar em cima daquele boy mais gato porque você entra em pânico só de pensar nisso. Chega de não saber se ele está realmente interessado em você. Chega de friend zone, chega de ser apenas mais um cara comum na vida dele. Quando você dominar as técnicas do treinamento, você poderá reconquistar até o seu ex se você quiser. Na verdade, você vai poder conquistar até caras casados. Não que eu recomende que você faça isso, mas as mensagens que você vai aprender são tão poderosas que nem eles vão resistir a você. Isso porque gays são extremamente emocionais e essas mensagens atuam justamente mexendo nas emoções mais profundas dele. E tudo isso de uma forma inconsciente, como eu já te demonstrei. Ele nem vai entender o porquê você é tão especial e diferente dos outros caras. Quando ele se der conta, ele já vai estar viciado em falar com você e morrendo de saudade até a próxima conversa. E o que eu te mostrei aqui não é nem 1% do que é o treinamento completo. Se você achou interessante o que eu te falei aqui, só te digo uma coisa. Você precisa ver o treinamento Gay Dominante completo. Eu vou te ensinar as melhores técnicas para captar toda a atenção dele. Não vai existir concorrência, porque conversar com você vai ser uma experiência única para ele. Eu vou te ensinar o segredo para transformar mensagens em encontros constantes. Você nunca mais vai ser enrolado durante dias, só perdendo seu tempo. Sabendo isso, sair com quantos boys você quiser já não é mais problema para você. Eu vou te ensinar como manter ele interessado em você e fazer com que ele tenha certeza que você é a alma gêmea dele. Sabe quando o encontro foi perfeito e você não quer estragar tudo, mas não sabe direito como agir?
Vou te mostrar exatamente o que você tem que fazer para aumentar exponencialmente o sucesso dessa relação. Como fazer com que ele tenha uma conversa sexual com você e ele ainda acha que foi ideia dele. Eu vou te ensinar também uma estratégia infalível para gerar nele um desejo súbito e incontrolável para sair com você. Saiba exatamente quais assuntos você deve falar e quais você deve evitar e faça com que ele tenha a melhor conversa da vida dele. Você vai se tornar um verdadeiro imã de boys. E para isso, tudo o que você precisa fazer é assistir alguns vídeos do curso, entender como tudo funciona, copiar e colar algumas mensagens e dar as boas-vindas à sua nova vida. A vida que você realmente merece e você nem fazia ideia que existia. E eu e mais de 200 alunos somos a prova que sim, ela existe. E eu não estou brincando, eu quero me comprometer com a sua transformação. Eu vou pegar na sua mão e te dar toda a ajuda que você precisar. Tá, agora você deve estar pensando, tudo bem, mas para esse curso me dar tudo isso e transformar a minha vida, com certeza deve estar com um valor fora da minha realidade. E sinceramente, realmente deveria ser um valor muito alto. Eu não estou te entregando um conteúdo amador qualquer que você acha na internet. Eu estou te entregando 7 anos de estudo e trabalho incessante como coach de relacionamento. Eu estou condensando todas as melhores técnicas de todas as minhas sessões particulares nesse treinamento. Técnicas comprovadas por mim e pelos meus alunos. E o mais importante, eu estou te livrando de anos de sofrimento que eu passei. Anos de tentativa e erro até encontrar o que dava certo, o que comprovadamente dava certo. Sem falar de todos os anos de terapia que eu precisei para enxergar onde eu estava errando, o que eu precisava mudar e como fazer isso. Acredite, eu falo de coração e por experiência própria. Esse treinamento pode te poupar anos de terapia e anos de infelicidade. Eu não sei você, mas eu, na situação que estava, antes de saber da existência desse outro universo de sedução por mensagem, pagaria qualquer valor para não sofrer tudo o que eu sofri. Agora cabe a você se perguntar, quanto vale a transformação da sua vida? Eu nem gosto de falar isso, mas só para você ter uma ideia, cada sessão comigo custa R$ 400. E para ter todas as informações que eu reuni nesse programa, seriam necessários no mínimo 4 ou 5 sessões. Ou seja, você precisaria pagar em torno de R$ 2.000, assim como meus alunos pagaram, para ter acesso a essas informações. E levando em consideração tudo que eu já gastei com palestras, artigos, livros, cursos, hospedagens nas cidades dos eventos e até em outro país, eu te garanto que esse valor ainda é muito barato. Mas só por você estar aqui comigo até agora, eu tenho um preço especial para você hoje. Mas antes de falar o preço, eu quero que você imagine por um momento como vai ser a sua vida após esse treinamento. Imagina você dominando todos os segredos que você precisa para deixar qualquer boy completamente apaixonado usando somente mensagens de texto. Imagina seu ex pedindo para voltar com você, dizendo que não sabia onde estava com a cabeça e que você é o homem da vida dele. Nunca mais passe vergonha tentando abordar algum boy na balada ou na rua. E não se assuste se até mesmo homens que se dizem hétero começarem a dar em cima de você. Acredite, já aconteceu com vários alunos. Acho que já deu para ter a real dimensão do poder que você vai ter nas mãos, né? Só te peço que você não use esse poder arrumando algum problema atraindo homens casados, porque vai ser covardia eles tentarem resistir às suas mensagens. Imagina você sabendo a mensagem certa que você deve enviar em cada situação. E se por acaso você não souber, tudo bem. É só acessar o curso a qualquer momento pelo celular, pelo tablet, pelo computador e você terá todas as suas respostas lá, para qualquer situação. É só copiar e colar. Mas você acha que a sua situação é muito específica e você não sabe ao certo como deve agir? Pode ficar tranquilo. Assim que você fizer a sua inscrição, você terá o meu e-mail particular e você pode me perguntar o que você quiser, quando você quiser.
É exatamente isso. Você vai ganhar uma consultoria particular comigo por e-mail sempre que você quiser. Você nunca mais vai estar sozinho. Eu vou ter enorme prazer em te ajudar. Eu vou avaliar a sua situação com toda a calma que você merece e te responder o mais rápido possível, orientando exatamente como você deve agir. Acredite, eu orientei mais de 200 alunos pessoalmente. Já me perguntaram tudo o que você possa imaginar. Provavelmente eu já tive algum aluno com a sua mesma dúvida. É como eu disse, eu estou comprometido com a sua transformação. Então, oferecer essa consultoria particular para você é mais do que a minha obrigação. Tá bom, Luiz, mas afinal, quanto é esse treinamento? Como eu disse, eu tenho uma condição especial para você hoje. E não, você não vai precisar pagar os R$ 2.000 que muitos alunos meus pagaram para ter acesso a essas informações em 5 sessões particulares. E, na verdade, você não vai pagar nem R$ 400, que seria o valor de apenas uma sessão presencial comigo. E talvez eu me arrependa disso, mas se você prometer agir agora, até o final desse vídeo, você não vai pagar o valor oficial do curso, que é R$ 300. Agindo agora, você terá acesso ao treinamento Gay Dominante completo, com todos os meus segredos de 7 anos de estudo e prática, e a minha consultoria particular por e-mail, sempre que você precisar, por apenas 12 parcelas de R$ 19,19 ou R$ 197 à vista. É exatamente isso. Por menos do que você paga mensalmente para assinar Netflix e ficar vendo séries e filmes sozinho num sábado à noite, por muito menos do que você gasta indo em baladas todo mês tentando conquistar sem sucesso aquele cara mais gato, você terá todo o programa Gay Dominante, a minha consultoria particular por e-mail sempre que você precisar para resolver exatamente o seu problema, e ainda vem mais por aí. Mas eu quero que você perceba que esse não é o preço de um simples curso de sedução. Esse é o preço para você transformar a sua vida. Como eu queria que existisse um curso desses 7 anos atrás. Um treinamento que mostrasse todas as técnicas de sedução por mensagem que realmente funcionam e foram testadas e comprovadas infinitas vezes por diferentes alunos. Na verdade, muitos alunos dizem que a minha consultoria personalizada por e-mail vale mais que o próprio curso. Mas mesmo assim, eu ainda não me sinto satisfeito. Eu quero ter absoluta certeza que se inscrever nesse curso vai ser a melhor decisão da sua vida. Por isso, eu resolvi fazer algo ainda mais doido que esse super desconto que eu estou te dando hoje e a consultoria. Se inscrevendo no curso até o final desse vídeo, você ainda vai ganhar incríveis bônus que eu vendo separadamente. E só para você ter uma ideia, o preço desses bônus juntos, que serão seu totalmente grátis, superam o valor desse curso. O primeiro presente que você vai ganhar hoje, de graça, é Linguagem Corporal Dominante. Depois de descobrir todos os segredos de sedução por mensagem, você vai se surpreender com a sua facilidade de marcar encontros. Mas muitos alunos relatam que durante o encontro eles ficam tão nervosos que não sabem direito como agir. E não conseguem saber também se o boy está realmente afim e acabam estragando tudo. Pensando nisso, eu resolvi criar esse bônus. Nele, você irá descobrir todos os segredos da linguagem corporal. Como seduzir com o olhar, como saber se ele está interessado apenas analisando a sua linguagem corporal, posturas corretas, como usar o corpo para atraí-lo, onde tocá-lo para que ele se sinta mais próximo de você e muito mais. Acredite, depois de ver esse bônus, você vai evitar muitos constrangimentos. Normalmente eu vendo esse bônus separadamente por R$ 197, mas hoje, por você estar aqui até agora, ele será de graça para você. E tem mais. O segundo presente que eu vou te dar é o baú das mensagens. Com ele, você vai descobrir as melhores mensagens para enviar em qualquer situação. Que mensagem enviar após o primeiro encontro? Que mensagem enviar quando ele para de te dar atenção? Que mensagem enviar para elogiar ele da maneira correta? O que mandar para manter ele pensando em você? O que mandar para pimentar as coisas e gerar um desejo sexual?
o que mandar depois de pegar o celular dele, o que mandar para fazer ele rir e muito, muito mais. Tudo pronto para você copiar e colar e ele te achar um cara único. Você terá dezenas de mensagens que eu e meus alunos utilizamos, testamos e comprovamos que realmente funciona. Chega de ficar sem assunto, desesperado, sem saber o que enviar. Você sempre vai ter uma carta na manga para se dar bem em todas as situações. Eu também costumo vender esse bônus separadamente por um valor de R$ 97, mas ele também será seu totalmente grátis se você clicar no botão abaixo e fizer a subscrição agora. E ainda não acabou. Sim, eu disse que o meu objetivo é transformar a sua vida e eu não estava brincando. E o que você vai receber agora não é simplesmente um bônus, e sim um super bônus, que eu chamo de boy magnético. É uma técnica que eu mesmo desenvolvi para encontrar os boys mais gatos de toda a região em minutos, sem ter que ficar procurando horas ou dias em algum aplicativo. Eu te garanto, você não vai encontrar isso em nenhum outro lugar. Essa técnica vai fazer com que você conheça boys que você jamais conheceria de outra forma. Utilizando esse meu segredo, que eu nunca revelei para ninguém, marcar encontros com boys gatos será mais fácil que tirar doce de criança. Mas se você quiser garantir esse super bônus, vai precisar agir rápido, porque em breve ele será retirado do ar. Eu não quero que essa técnica seja muito divulgada, caso contrário ela vai parar de funcionar. Portanto, garanta o seu acesso ao treinamento Gay Dominante clicando no botão abaixo enquanto essa técnica ninja ainda está no ar e disponível para você utilizar o quanto quiser. Esse bônus tem um valor incalculável, mas será seu totalmente grátis se você fizer a sua inscrição agora. Chega de viver dessa forma automática, só esperando que um dia as coisas melhorem. Elas não vão melhorar se você não assumir o controle da sua vida. A sedução por mensagem é como qualquer outra habilidade. Você precisa entender toda a sua ciência para desenvolvê-la cada vez mais, até que você atinja um nível de excelência que você nunca imaginou que teria. Quando você chegar nesse nível, você não vai nem acreditar nas mensagens que você enviava, achando que estava mandando bem. Então, se você quer finalmente ter sucesso na sua vida amorosa e nunca mais sofrer, clique agora mesmo no botão abaixo desse vídeo e garanta seu acesso ao Gay Dominante, enquanto todos esses bônus e a minha consultoria particular estão disponíveis gratuitamente, enquanto o preço ainda é esse. Assim que você clicar no botão de pagamento, você irá para uma área totalmente segura criada pela Monetize, que é uma das maiores plataformas de produtos digitais do Brasil. Nela, você poderá incluir suas informações de pagamento com toda a segurança. Se você fizer a sua compra por cartão, geralmente seu acesso ao curso é liberado na hora e você pode começar a enviar mensagens de texto que vão te garantir encontro todas as semanas agora mesmo. E pode ficar tranquilo porque todas as suas informações são totalmente confidenciais. Ninguém vai saber que você está fazendo esse treinamento e na sua fatura não aparecerá nada relacionado ao gay dominante ou a um curso que ensina a atrair gays. Pode ficar tranquilo. O nome que vem na fatura é relacionado ao Monetize, portanto, ninguém saberá que você está comprando um curso de sedução. Sua privacidade está totalmente garantida. Se você fizer a compra via boleto bancário, o acesso ao treinamento é liberado imediatamente após a aprovação do boleto, que leva de 24 a 72 horas. Um detalhe importante é que por boleto, infelizmente, não temos como disponibilizar o pagamento em 12 parcelas. Esse pagamento em 12 vezes é apenas para o cartão. Então não perca tempo. Clique no botão abaixo e faça a sua inscrição agora mesmo. Acesse o curso já, copie e cole algumas mensagens e marque encontros com boys que você nunca se imaginou saindo ou nunca imaginou que dariam bola para você. Você verá na prática o poder das mensagens do gay dominante. Teste algumas mensagens de abertura e veja imediatamente como os boys vão te responder. Você ainda não tem absoluta certeza que esse é o curso que vai mudar a sua vida? Então eu vou resolver isso agora para você.
E aproveita que eu só vou fazer isso hoje e porque você está aqui até agora. Se você assistir e pôr em prática o que eu ensino nas minhas aulas no Gay Dominante e não sentir que a sua vida foi transformada, se você não sentir a diferença na forma como os boys vão responder às suas mensagens, se por qualquer motivo você achar que o Gay Dominante não é para você, basta entrar em contato com a nossa equipe de suporte dentro dos próximos 30 dias e nós devolvemos o seu dinheiro o mais rápido possível. Por quê? Porque eu sei que esse método funciona. Eu sou coach de relacionamento há 7 anos. Eu vi na prática alunos extremamente tímidos que nunca tinham se relacionado me mostrando fotos de boys que eles saíam todas as semanas. Eu vi alunos reconquistando ex que diziam que jamais voltariam para ele. Alunos que só eram usados pelo boy passarem a ter relacionamentos sérios e se tornarem a prioridade número 1 deles. Sem falar de alunos que conquistaram homens que se diziam hétero. Esses são alguns dos depoimentos que eu recebo todos os dias e eu espero de coração receber o seu também. Sou muito tímido. Sabe aqueles caras que suam frio, se trocam 2 palavras com um cara mais bonito? Sou eu. E o pior, achava que seria sempre assim e jamais ia sair com aqueles boys gatos. Mas como eu estava errado. Gente, é só mandar algumas mensagens e ver sua vida mudar. É exatamente isso. Foi perfeito para mim, por causa dessa minha timidez. Obrigado, Gay Dominante. Nunca achei que existisse uma forma de seduzir por mensagem de texto. Parecia uma piada o que esse programa dizia, mas resolvi fazer o teste e me surpreendi positivamente. Hoje eu tenho vergonha das mensagens de texto que enviava. Realmente existe toda uma ciência envolvida aqui. Hoje faz 20 dias que comecei o programa. Já saí com 4 boys. Isso porque eu sou extremamente seletivo. Sem dúvida o método funciona. Podem confiar. Queria deixar aqui meu depoimento pessoal. Toda a equipe do programa Gay Dominante é extremamente prestativa. Eu vinha tendo uma série de problemas nos meus relacionamentos passados, não só por não dominar as técnicas de sedução por mensagem de texto, mas por atitudes erradas minhas também. Eles foram super atenciosos, me orientaram e abriram minha mente para um monte de besteiras que eu vinha fazendo e nem percebia. Hoje estou namorando um cara lindo, que sei que jamais conseguiria da forma como eu agia. Recomendadíssimo para você que quer ter um ou vários relacionamentos felizes. Gente, é impressionante o poder das mensagens. Eu sempre tive muita vergonha para começar um relacionamento. Nunca fui pegador nem nada. Mas seguindo esse passo a passo do programa Gay Dominante, eu venho marcando muitos encontros todas as semanas. Me considero uma nova pessoa. Obrigado, Gay Dominante. Gratidão eterna. Sensacional. Finalmente alguém pensou em nós gays. Não aguentava mais ver programas para héteros e a gente sendo deixado em segundo plano. Vale cada centavo. Luiz, obrigado por ter feito esse programa do fundo do meu coração. Gente, podem cair de cabeça nesse treinamento, ele é tudo de bom. Eu comecei a fazer só por fazer, nem esperava que desse certo. Mas quando você começa a entender como o jogo funciona, você começa a ficar realmente bom e conseguir pegar aqueles boys mais gatos que você nem imaginava que um dia estaria conversando. Acabei de marcar meu primeiro encontro utilizando o método do Gay Dominante. Não quero outra vida! Gay Dominante, melhor e único programa de sedução gay que existe. Oi gente, passando para agradecer de novo. Faz 10 dias que comecei o programa e já tô tendo que desmarcar encontros de tantos boys espetaculares querendo sair comigo. Muito feliz. Bom, e se você tá aqui até agora, é porque você realmente acredita que precisa tomar uma atitude e mudar sua vida de uma vez por todas. E como eu disse, o risco está todo sobre os meus ombros. Experimente por 30 dias e comprove você mesmo o poder da sedução por mensagens. Então, tudo que você tem que fazer é clicar no botão abaixo desse vídeo, realizar o pagamento via cartão de crédito ou boleto bancário, acessar o curso o mais rápido que puder, assistir aos vídeos, copiar e colar algumas mensagens e dar as boas-vindas à sua nova vida. Está na hora de você tomar uma atitude, está na hora de você ter total controle dos seus relacionamentos e não ficar com aquela insegurança de que a qualquer momento
tudo pode acabar. E aí você precisa de meses para superar esse sofrimento e buscar um novo relacionamento onde a história se repete mais uma vez. E você fica nesse ciclo infinito de infelicidade. E eu te falo agora, pessoalmente não como um coach de relacionamento, e sim como um cara que já sofreu muito e já chegou a pensar que é normal viver dessa forma. E eu te garanto, não é. Agora, o que você não pode fazer é desistir e continuar vivendo assim no automático. Você precisa fazer algo diferente. E eu acredito que nesse momento você tem 3 opções. Sua primeira opção é sair desse vídeo agora, ignorar tudo que eu te falei, ignorar essa vontade de mudar de vida e finalmente ser feliz. Ignorar esse sentimento de certeza que você precisa tomar uma atitude. É claro que você vai continuar cometendo os mesmos erros, não sabendo o porquê dos seus relacionamentos não darem certo e vendo aquele boy que você daria qualquer coisa para ter uma chance, saindo com aqueles caras comuns, sem nada de especial. Aqueles caras que você tem certeza que são mais feios e menos interessantes que você. E sim, você vai continuar ouvindo o boy te dizer que é melhor que vocês sejam só amigos ou nós temos interesses diferentes. Esse mesmo papinho de sempre que você já está cansado de ouvir. Com certeza, tudo que eu te falei aqui não vai sair da sua cabeça tão cedo. Você sempre vai se perguntar como teria sido a sua vida se você tivesse agarrado essa oportunidade única. Se você tivesse tentado algo diferente, algo testado e comprovado por centenas de alunos. Algo realmente capaz de transformar a sua vida. Mas é uma opção que você tem. Sua segunda opção é tentar fazer tudo por conta própria, como eu fiz durante 7 anos. Ler dezenas de livros, fazer infinitos cursos, extrair o melhor disso tudo, elaborar suas próprias mensagens, testar por um bom tempo e comprovar que funciona. Só que durante esses testes, você vai enviar muitas mensagens erradas, que vão acabar com as suas chances de sair com aquele boy que sairia com você enviando a mensagem correta. E eu digo por experiência própria, você vai passar por muitas frustrações durante todo esse processo. Você vai pensar em desistir de tudo e achar que o problema é com você várias e várias vezes. Mas com bastante esforço, muito tempo gasto e muitos boys perdidos, você pode encontrar um método que realmente funcione. Sua terceira opção é escolher o caminho mais fácil e tomar uma atitude agora que vai transformar e definir a sua vida para sempre. Esse é o caminho que mais de 200 alunos escolheram para não perder tempo e saber na prática o que funciona de verdade para atrair o boy que eles tanto sonham. Que é aprender com alguém que já passou por tudo que você está passando, apanhou muito e descobriu a melhor forma de usar mensagens de texto para atrair boys. Tudo o que você precisa fazer é apenas copiar e colar as mensagens certas e seguir o método para se tornar um verdadeiro imã de boys. Portanto, se você também quer fazer parte do único método de conquista gay por mensagens de texto e marcar um encontro ainda hoje com aquele boy, clique no botão abaixo do vídeo agora mesmo e faça a sua inscrição. Coloque o método em prática e sinta a mudança que você terá ao enviar cada nova mensagem feita especificamente para gerar uma atração imediata na mente de qualquer gay. Descubra como é a sensação de ter boys morrendo de desejo por você, sem nem entender o porquê disso. Você será o cara mais incrível que eles já conheceram, o único cara que deixa eles viciados em conversar e com saudades quando a conversa termina. Transforme a maneira como você se relaciona com os boys e aproveite a sua nova vida. Novamente, tudo o que você precisa fazer é clicar no botão abaixo e se inscrever agora mesmo. Lembrando que essa oferta doida que eu te fiz com um treinamento gay dominante completo, com esse super desconto, a minha consultoria particular por e-mail e os bônus linguagem corporal dominante, baú das mensagens e boy magnético só vão valer se você agir agora. Eu não tenho como segurar essa oferta até amanhã. E como eu disse, eu estou te dando também uma garantia exclusiva de 30 dias. Então você não tem absolutamente nada a perder. Seja meu aluno e daqui a 30 dias você avalia se valeu a pena. E eu tenho absoluta certeza que vai valer.
Então, tudo o que você tem que fazer agora é clicar no botão abaixo desse vídeo, inserir seus dados de pagamento e confirmar.